Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Uma pequena reflexão desse momento que estamos aqui celebrando, depois abro a palavra também para os participantes. Primeiro momento, queria dizer assim, quando terminarmos a celebração aqui, para onde nós iremos? Para nossas casas. Pode ser que alguém ainda passe em outros lugares, mas certamente, como ela falou, 2 horas, aí vai estar em casa. Nós moramos em lugares geograficamente diferentes, mas no entardecer da nossa vida, a nossa fé nos diz que iremos para onde? Numa única direção. A direção é a casa do Pai. E a casa do Pai, nós cremos que é o céu. E como que nós imaginamos o céu? Com tolerância, com acolhimento, respeito, vários adjetivos aí que o Gustavo relatou. Então, nós imaginamos só coisas boas na convivência, no relacionamento. Só que o céu que nós imaginamos e queremos um dia estar na casa do Pai, ele começa aqui. Então, o céu não é um lugar, é um estado de alma, um estado interior. Então, aquilo que nós imaginamos de bom na casa do Pai, no céu, nós devemos promover e viver, dar testemunho aqui com a nossa vida. Então, se nós queremos um dia estar lá, devemos já começar aqui. Somos, então, uma única família, filhos do mesmo Pai, e já vamos nos acostumando àquilo que nós queremos para a eternidade. Então, em segundo momento, queria dizer uma palavra também sobre o Evangelho que nos foi proclamado. Fala que Jesus viu uma multidão. Na multidão a gente percebe a identidade das pessoas. Se a gente vai dar uma palestra, a gente já quer saber quem é o público, o destinatário. E qual era o público destinatário que Jesus estava vendo? O Evangelho fala as características. Eram pobres, aflitos, amansados pelo sistema, tinham fome e sede. O movimento ecumênico no subsídio, ele também nos chama a atenção, dando o exemplo da Letônia, aqui em nosso país, dizendo dos migrantes, principalmente, aqui fala dos os que estão aqui conosco, haitianos, haitianas, sírios, sírias, congoleses, congolesas, senegaleses e senegalesas, bolivianos, bolivianas, peruanos, peruanas, entre tantos outros. Então, o Evangelho nos convida a olhar também para povos que deixam sua terra, sua cultura e vêm para cá, pedindo amparo, não só a tolerância, mas o acolhimento, o respeito. Então, Jesus viu essa identidade. Mas Jesus também percebeu que eles eram dignos, eles se esforçavam para viver bem, eram misericordiosos, puros de coração, promoviam a paz. Mas, devido a muitas circunstâncias, eles passavam por grandes sofrimentos, como esses povos migrantes, perseguidos por causa da justiça. E Jesus, então, os proclama felizes, herdeiros do reino. Quando nós ouvimos o Evangelho, pensamos, então Jesus olhou, viu a identidade desse povo, mas para falar para um povo, geralmente, nós tiramos da onde? Do nosso interior. Jesus disse, a boca fala
do que o coração está cheio. Então, Jesus, ao mesmo tempo que estava vendo essa situação, a identidade desses povos, ele falava de si, dele mesmo, porque ele mesmo se identificava com os pobres, aflitos, os que passam fome, os que vivem sem dignidade. Falava dele mesmo. Quem sabe falava também de sua mãe Santíssima, falava dos santos e santas de ontem e de hoje, das instituições comprometidas também com o projeto do reino, de homens e mulheres de hoje, que também têm essa sensibilidade, que vivem a solidariedade, o acolhimento. O Evangelho termina dizendo que nós somos sal, luz. E uma certa época eu fui convidado para falar para um grupo de jovens sobre o tema oração. Aí eu fui pesquisar primeiramente o sentido etimológico da palavra oração, fui nos dicionários e um significado que eu achei interessante. A oração tem um prefixo, a letra OR, e ação, que é o sufixo. Em hebraico, OR é luz, ação, agir. Então, nós estamos aqui na semana de oração. E o próprio significado é agir na luz. Agir na luz. Nós vivemos num mundo, podíamos dizer, de tanta escuridão, de trevas. E se nós não andamos na luz, nós vamos vamos perceber fantasmas, não vamos perceber o caminho, talvez não chegar ao fim daquilo que se propõe. Uma época eu fui lá na casa do bispo, que é hoje o Luiz Quinup, em Mandaguari, e andando no pasto à noite, não tinha luz elétrica, nem a luz da lua, das estrelas, e passamos por um mato, e eu levei um susto e percebi fantasmas, e cheguei com o coração acelerando, de medo. Aí, no outro dia, 10 da manhã, nós fomos fazer o mesmo percurso. Estava uma grande harmonia, uma serenidade, uma ordem. Então, percebi por que a noite anterior eu estava tão apavorado, vendo fantasma. Aí percebi que nós tínhamos passado, e um passarinho tinha um ninho, voou, caiu uma madeira, e então no escuro eu achei que era fantasmas. E quase tropecei, me machuquei. Então, nós vivemos, né, num mundo de trevas, de escuridão, mas a palavra de Deus nos mostra claramente o caminho, a ordem, o bem. E se nós somos luzes, eu sempre digo, adiantaria ter 1000 velas apagadas no mundo de trevas, de escuridão? Penso que não. Agora, se acender uma vela, ela já passa a ser um sinal, indica uma outra realidade. Mas se acendermos essa vela, ela vai se desgastar, vai se consumir, mas em compensação ela cumpriu a sua missão. A vela não é para ficar apagada, é para iluminar. Então nós somos chamados a ser velas acesas. E, de outra forma, também quando brilhamos, eu sempre faço a comparação com a lua. A lua tem luz própria? Não, mas ela brilha. Brilha. Por quê? Porque o sol bate e ela reflete. Então, penso que tem gente que está na lua minguante ou sem lua. Até a natureza física oscila, né? Mas ela não fica sempre minguante. Mas quando ela brilha, está a lua cheia, é a luz do sol. Então, nós vamos brilhar também quando a luz de Deus bater em nós, no nosso coração, iluminar nossa mente. Certamente nós viveremos o que o Evangelho nos propõe, ser luz. E
a semana de oração pela unidade cristã desenvolve em nós a esperança, crer que é possível, pedir a Deus o dom da unidade. E para encerrar, eu vi um comentário de um livro chamado O Segredo Judaico na Resolução de Problemas, o autor Newton Bonder. Até alguém publicou na nossa revista da Arquidiocese de Maringá, Maringá Missão. E nesse conto fala que havia uma vila e lá vivia um judeu. E lá assassinaram uma criança. E a comunidade não gostava do judeu porque era comerciante, tinha toda questão de mercado. Então acusaram esse judeu para poder eliminá-lo. Prenderam e certamente ele ia ser condenado à morte. E lá na prisão, um rabino visitou e disse: olha, creia sempre que é possível, Deus ajuda. Onde não tem aparência de uma solução dos problemas, Deus ilumina e teremos a solução. Então passaram-se os dias e o juiz, para fingir um julgamento, convocou a comunidade e, sabendo que o judeu acreditava em Deus, falou: quem sabe Deus vai te ajudar. Aí falou assim: olha, para você ter chance de ser liberto, eu vou escrever aqui em 2 papeizinhos. Um eu vou escrever inocente e um condenado. E vou colocar aqui na mesa, você vai pegar um dos 2 papéis e o que você pegar vai ser a tua sorte. Você não crê no seu Deus? Aí o juiz, que estava fingindo um julgamento, foi lá e escreveu nos 2 papéis, condenado. Ele tinha antes 50% de chance. De repente, quanto por cento ele ficou de chance? 0. Mas ele ficou na cabeça que o rabino falou: acredite, onde aparentemente não tem solução, Deus ilumina e vai ter uma solução. E aí ele tinha que pegar um papel, a plateia estava lá. Aí o judeu foi lá, pegou um papel e engoliu. Aí o povo falou: e agora? Ele falou: bom, agora é só olhar o outro, o que eu peguei é o que está valendo. E aí pegaram lá, estava escrito condenado, e falou: então eu peguei inocente, e foi liberto. Então, eu conto essa história porque eu achei muito importante. Às vezes a gente pensa não há esperança no mundo onde prevalece o mercado, uma escuridão, um egoísmo. Adianta falar de ecumenismo, de oração, de vencer os obstáculos. Eu penso que alguém falou: vamos sair daqui fortalecido. Acho que é isso. Nós acendemos aqui uma pequena chama, mas é um sinal, indica uma outra realidade. E nós cremos que é possível, que Deus vai nos ajudar e nele nós seremos vencedores. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. É um privilégio estar aqui e poder celebrar junto com todos esta semana de oração em prol da unidade dos cristãos. E enquanto estava sendo ministrado, queimava uma palavra também no meu coração, de quando Jesus ele faz uma promessa aos apóstolos, quando ele está indo o assunto ao céu. Ele diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, para que depois vocês possam ir a Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, levando a palavra do Evangelho. E eles agora, eles obedecem à palavra do Mestre, e eles se reúnem no cenáculo, e bem naquele momento estava acontecendo uma festa, a festa do Pentecostes. E havia naquela cidade pessoas de todas as nações, pessoas de várias nações. E eles, em busca da promessa, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos. E de repente vem o Espírito Santo, desce sobre eles,
E eles começam a falar em novas línguas conforme o Espírito lhes concedia. E as pessoas que estavam do lado de fora, eles compreendiam o que eles estavam falando. E diziam, mas como pode? Essas pessoas estão falando as nossas línguas, nós estamos de longe. E eu entendo isso, que a unidade ela vai acontecer debaixo de uma promessa. A unidade ela vai acontecer a partir do momento que nós nos reunirmos, como estamos aqui, buscando a presença de Deus, buscando a presença do Espírito Santo, para que as pessoas que estão do lado de fora venham entender que a língua que nós estamos falando não é a língua de uma religião, de uma denominação, de uma placa de igreja, mas que nós estamos reunidos em volta de Cristo. E que em volta de Cristo existe espaço para todos. E é interessante que a unidade hoje nós somos, eu acredito que 30% da nação brasileira é cristã, e nós não conseguimos mudar muitas situações que existem hoje na nossa nação. Agora, 12 apóstolos, 12 homens que ouviram uma promessa, que ouviram uma palavra, eles mudaram o mundo da época, 12. E nós, 30% dos cristãos no Brasil hoje, muitas vezes não conseguimos mudar nem a nossa rua e o nosso bairro. Mas é uma questão de quê? É uma questão de se colocar dessa forma como a gente está aqui, na presença de Deus, na presença do Pai, dizer, Senhor, nos ajuda, nós vamos orar pela unidade, nós vamos orar para que realmente os cristãos venham se unir em prol daqueles que não conhecem ainda esse Jesus tão maravilhoso que morreu na cruz por cada um de nós. Esse Jesus que se entregou por nós, que deu seu sangue para que todos nós pudéssemos alcançar a salvação. E nessa caminhada, talvez, a gente não vá ver rapidamente os frutos, né? E daí eu lembro também de uma história de 2 missionários que foram mandados para um país muito longe. E eles eram jovens, eles se casaram jovens e já enviaram eles para fazer missão em um país. E depois de 57 anos, eles voltaram para o Brasil. E eles conversando dentro do navio, e conversando e falando como é que vai ser a recepção, como é que as pessoas vão nos receber, será que as pessoas vão estar lá, todas em volta de nós, a nossa família. E quando eles vêm chegando assim, que eles estão chegando no porto, eles veem que tem uma festa realmente lá. Tem uma festa, e é balão, e é jogando papel para cima, e tem banda. Mas quando eles demoram um pouco, porque eles estavam na 2ª classe, eles demoram um pouco para descer, eles viram que a festa já acabou. Na verdade, a festa era para uma outra pessoa, não era para eles. E eles viram que não tinha ninguém lá esperando eles. Eles vão para casa, e o esposo fica triste, e ele diz, eu vou dar uma volta, e você ora para o seu Deus, e pergunta se realmente era isso que ele tinha preparado para nós quando nós chegássemos em casa. E ele saiu, e a esposa ficou, e quando ele volta, ele pergunta para ela, e aí, conversou com o seu Deus? E ela falou, conversei. E o que ele te falou, é isso que ele tem preparado para nós? Não, ele falou que a gente ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. E por mais que a gente não tenha recompensas nessa terra, o importante é a gente se unir e viver aquilo que Deus mandou a gente viver. Amém? Irmãos, irmãs, filho de peixe nasce peixinho, correto. Filho de cristão nasce filho de católico nasce católico. Filho de protestante nasce protestando. Assim, cada um, a partir do seu nascimento, quando nasce em família cristã, já recebe o seu batismo, né? Batistas, por exemplo, batismo de adulto, mas grande parte já batiza os seus filhinhos, as suas filhinhas. E com isso querem dizer, você pertence à igreja, você pertence ao povo de Deus. E aí, essas criancinhas precisam crescer, precisam
ir para a escola, aprender de tudo. Com 16 anos, já podem votar. E aqui, quando que a gente está reunido em oração para celebrar os altos, os grandes feitos do nosso Deus, a gente tem que reconhecer e dizer: quando os homens deixam Deus ser Deus? O nosso país sofre uma grande revolução política. Muitos dizem que é a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Será? Se a maioria da população, aqueles que a Bíblia chama de oprimidos, fracos, os mais fracos dentre o povo, esses estariam chorando, lamentando, porque ninguém consegue imaginar onde que essa política vai nos levar. E quem vai pagar é o trabalhador. Não quero defender corrupção, não quero ser profeta, mas a gente sabe, a gente já conhece esses que estão assumindo o poder de longa data e infelizmente não são nada melhores do que os que estão aí. Desculpem, eu não quero falar de política, mas a gente precisa dizer que o povo vai pagar a conta. Eu falava dos batizados. O batizado é a porta de entrada da igreja. E aí, cada um vai para a sua igreja. A gente, assim como que aprende a política de casa, a gente também aprende a doutrina, o ensinamento. E cada um começa a seguir a sua igreja. E lá na igreja, a gente aprende de Jesus. E é esse Jesus que nós queremos proclamar. A esse Jesus é que nós queremos orar. Orar pelo nosso país, orar pelo nosso povo, orar pelas nossas igrejas. E nós temos uma mentalidade de que igreja boa é aquela que tem bastante gente. Aquela é forte. Aquela igreja é boa. A igreja pequenininha, a igreja minúscula, como muitas vezes tem tantas igrejas, aquela é insignificante, é irrelevante. Parece que ela não tem nada a acrescentar. Parece que ela não tem a palavra de Deus. Mas onde está a palavra de Deus? Onde está o batismo? Onde está a Eucaristia, a Santa Ceia? Ninguém duvide da presença de santos, porque a palavra de Deus é unicamente a palavra de Deus que santifica, é a palavra de Deus pregada que produz a fé. E essa fé é que nos move. Essa fé nos traz aqui. E quando que eu falei de uma igreja forte, nós precisamos entender realmente o que é igreja. Igreja é a comunhão dos santos, é a união dos pecadores agraciados. E como igreja, como povo de Deus, desde pequeno nós já temos as nossas divisões. A minha é melhor que a tua. A minha tem a doutrina verdadeira. E, oxalá, o Espírito Santo fale a nós para que todas as nossas confissões se abram para Cristo e possam tirar tudo aquilo que atrapalha. Tudo aquilo que atrapalha o engrandecimento de Jesus
como Rei e Senhor. Assim, nós vamos caminhando para o ecumenismo. E para entendermos bem se somos realmente cristãos, precisamos entender a dinâmica de Deus. Deus que escolhe aquele povo que nada é, aquele povo que nada significa. Poderia sair alguma coisa boa lá de Belém? A resposta é não. Daquela miséria, daquele povo simples, analfabeto, será que pode sair alguma coisa boa? E Deus começa a se mostrar. Deus não se mostra na sua grandeza, na sua riqueza, no seu poder. Deus começa a se revelar. É aclamado como rei, montado num animal insignificante, o jumentinho. É lá na fraqueza, é lá na miséria, é lá na pobreza que Deus começa a se revelar. E por incrível que pareça, a força do nosso Deus não está lá no céu, em poder lançar um raio na cabeça de cada um que duvida. Mas a força do nosso Deus está na cruz. Na cruz é que Deus se revela. E aí Deus tira toda a grandeza, Deus tira toda a presunção, Deus tira todo o orgulho, Deus tira tudo aquilo que atrapalha o cristão na sua vida. E aí, Deus começa a nos preparar para a unidade. Quando que nós precisamos entender e compreender que a salvação não está na minha igreja. A minha igreja é um meio de anúncio, de pregação da palavra de Deus que leva à fé. Mas a salvação está em Jesus. E aí, as igrejas se tornarão menos importantes. Mais importante é o Senhor da igreja. E aí nós podemos proclamar os altos feitos do nosso Deus. O Deus que salva, o Deus que vem ao nosso encontro, o Deus que quer nos ver unido como seu povo, como rebanho seu. E Ele diz, eu sou o vosso pastor e vocês são as minhas ovelhas. E que bom que temos ovelhas tão diversificadas. Cada credo, cada confissão, cada igreja, ali tem ovelhas. E essas ovelhas fazem parte do grande rebanho, o povo de Deus. Que esse Deus olhe por nós, nos ilumine e nos ensine a caminhar pelo caminho da unidade. Amém. Eu sou metodista, eu nasci metodista, e pelo menos até agora, vou continuar sendo metodista. Eu falo isso não porque eu acho que o metodista tem todas as questões certas, porque eu tenho muitos problemas com os metodistas também. Mas eu falo isso porque uma das coisas que, para mim, é muito importante no movimento ecumênico é justamente de lembrar, como mostra aquele desenho lá, que o Espírito Santo dá dons diferentes. Por isso que nós temos igrejas diferentes. Cada igreja tem seus dons que recebem do Espírito Santo. Cada igreja tem as coisas que são muito importantes. Então, quando nós falamos sobre a unidade cristã, a ideia não é que, de repente, todos vão ser metodistas ou todos vão ser de outra igreja. Deus me livre que isso acontece, né? Porque cada igreja tem a sua importância. E a unidade cristã, então, para mim, é justamente esta questão do que, mesmo com estas diferenças, mesmo às vezes com coisas que eu não concordo, eu posso ver que o Espírito Santo está agindo. Esta que é a unidade cristã. Quando nós trabalhamos juntos e quando nós percebemos que o Espírito Santo está lá presente.
Eu espero que vocês não só participam esta noite, mas podem participar mais outras vezes com o Movimento Ecumênico de Maringá, pode participar em outros grupos, com outras igrejas, porque uma coisa que eu aprendi com o Movimento Ecumênico é que tem muitas coisas que eu não conhecia muito bem. Eu vou aprendendo com as outras igrejas. Isso que é unidade cristã. Quando nós aprendemos, quando nós crescemos, porque nós podemos perceber o Espírito Santo agindo em todos estes lugares diferentes. Você vai para uma igreja católica, depois vai para uma igreja batista, vai para uma igreja metodista, o culto é diferente, práticas são diferentes, mas podemos perceber o mesmo Espírito Santo agindo. E isso que eu gosto de ver isso. Posso não concordar com tudo, mas eu gosto, porque eu cresço, eu conheço melhor, como já foi falado aqui, eu conheço melhor o nosso Senhor Jesus. Então, eu dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui, de participar e de crescer muito. Tem muito mais ainda para crescer, mas estou crescendo e eu dou graças a Deus por isso.